alunos, tudo bem? Vocês que vão fazer aí essa prova do ENAD, a gente está passando aqui alguns assuntos de direito ambiental que aparecem nas provas e esse aqui é campeão. Responsabilidade por danos ambientais e licenciamento ambiental são os dois assim, ó, que sempre vão aparecer. Então vamos conversar e no final eu vou até mostrar uma questão que realmente caiu numa prova do ENAD para vocês verem que isso de fato é cobrado. Então vamos lá. Quando a gente está falando de responsabilidade por danos ambientais, eu quero que vocês tenham como exemplo, de novo, né? Eu estou falando disso desde a nossa primeira aula, mas pensa em Samarco e Brumadinho, pensa no que aconteceu lá, que tudo vai fazer muito sentido para vocês. Quando aqueles acidentes aconteceram, tanto Vale quanto a Samarco, elas foram responsabilizadas em 3 esferas diferentes. Então, ações civis públicas, ou seja, esfera administrativa, esfera penal, teve gente inclusive sendo presa naquela ocasião, e esfera administrativa, embargo, perderam a licença, multa, tudo isso. Então, a Constituição, e a gente já conversou sobre o artigo 225 da Constituição, ela vai dizer para a gente, no artigo 225, parágrafo 3º, o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Então, toda atividade que lesiona o meio ambiente sujeita os infratores, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, seja de direito público, seja de direito privado, tá? As sanções penais administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, ele expressamente falou que quem danifica o meio ambiente tem que responder na esfera penal, administrativa, e daí ele disse assim, independente da obrigação de reparar o dano. O que é reparar o dano? É a esfera civil. É a ACP, é para isso que a ACP serve, Ação Civil Pública, para reparar o dano. Então, ele está dizendo para a gente aqui na Constituição, aquele que lesiona o meio ambiente tem que responder nas 3 esferas, penal, administrativa e civil. Tá, mas isso não é bis in idem? A gente não aprende que não pode, pelo mesmo fato, eu responder a mais de uma, né, mais de uma vez? Não, porque são 3 esferas diferentes. O que não poderia é, pelo mesmo fato, eu responder 2, 3, 4 ações civis públicas, tá? Né? Várias ações penais pelo mesmo crime. Aí não, mas como são 3 esferas diferentes, não é bis in idem. As 3 esferas, elas são independentes e simultâneas. O que quer dizer? Simultânea porque as 3 podem acontecer ao mesmo tempo, tá? Sem problema nenhum. E independentes por 2 motivos. Primeiro, vejam, a Constituição disse que o infrator estará sujeito a responder nas 3 esferas. Pode acontecer de eu responder em uma só e nas outras 2? Não, pode. Pode acontecer de eu responder em 2 e não responder em uma terceira? Pode. Nem todo dano ao meio ambiente é um crime ambiental, então pode ser que eu responda administrativa e civilmente e não responda criminal, porque não é crime. Assim como pode ser que eu responda só na esfera criminal e não responda nas outras. Elas são independentes. Além disso, o resultado de uma não vincula as outras. Eu posso ser absolvida na esfera criminal, por exemplo, pelo princípio da bagatela. Então, pelo princípio da bagatela, eu fui absolvida, não vai ser dado continuidade nessa ação criminal. Isso quer dizer que, obrigatoriamente, a multa tem que cair, porque eu tenho que ser absolvida na esfera administrativa, e a ACP tem que ser arquivada, porque eu tenho que ser absolvida lá também? Não. Cada uma delas é independente. Eu posso ser condenada em uma e absolvida nas outras, condenada em todas, absolvida em todas. Uma não depende do resultado da outra. O que acontece, e acontece muito, é prova emprestada, tá? Então, de repente, na ACP, teve aquela fase de inquérito civil antes da ACP. Pode a esfera criminal falar, ei, vocês já fizeram inquérito, vocês já levantaram um monte de prova, empresta aqui para mim para eu não ter que fazer a mesma coisa? Sem problema nenhum. O que não pode é o resultado de uma vincular o resultado da outra, mas prova emprestada, beleza. Já falei para vocês, tanto pessoa jurídica como pessoa física, tanto de direito privado quanto público, pode vir a ter que responder aqui nas 3 esferas. Na esfera civil, agora a gente vai separar e vai falar um pouquinho de cada uma das 3. Esfera civil, e a gente já falou um pouquinho porque a gente falou de ACP, tá? Então, na esfera civil, o que eu quero? A reparação do dano. Rompeu a barragem,
Danificou aquilo tudo, eu quero que isso seja recuperado. Mas nem todo dano é recuperável. Não dá para recuperar, então vai ter que indenizar. Se for recuperável, a gente nem fala em indenização na esfera civil. Mas se não tiver como reparar o dano, vai ter que indenizar. O poluidor fica obrigado independentemente da existência de culpa a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por suas atividades. Por que eu frisei independente de culpa? Tanto faz se o agente cometeu aquele dano ao meio ambiente porque ele quis ou porque foi um acidente. Vai ter que reparar o dano, vai ter que reparar o dano do mesmo jeito. Então, a gente diz que a responsabilidade civil ela é objetiva. Por quê? Porque ela independe de dolo ou culpa. Tanto faz se for por querer querendo ou sem querer querendo, vai responder na esfera civil da mesma forma. A responsabilidade ela é objetiva, independe do elemento subjetivo de vontade. Fundamentada na teoria do risco integral, essa é maravilhosa. Quando a gente diz que a esfera de responsabilidade civil ambiental, ela é fundada na teoria do risco integral, ela está dizendo o seguinte: a partir do momento que você, Samarco, que você, Vale, se lançou no mercado para ser uma mineradora, você assume integralmente os riscos da sua atividade. O que quer dizer assumir integralmente os riscos? Quer dizer o seguinte, Vale, não vem me dizer que a barragem só rompeu porque choveu um absurdo, choveu como nunca tinha chovido antes na história do mundo. Não vai colar. Caso fortuito e força maior não são aceitos como excludente de responsabilidade na esfera civil. Então não adianta, foi porque deu um vendaval, foi porque teve uma invasão alienígena. Não importa, vai responder pelo dano e vai ter que reparar ele do mesmo jeito. Você tem que assumir integralmente a responsabilidade. A gente não aceita caso fortuito ou força maior como sendo excludente de responsabilidade. É bem pesada, a responsabilidade civil é pesadíssima. É possível o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais, ou seja, dano moral, individual ou coletivo. Então, quando a gente fala da esfera de responsabilidade civil, pode ser tanto uma ACP individual, como para reparação do dano material, como pode ser para reparação de dano moral. E aqui está o pulo do gato, a prescrição. Gente, em quanto tempo vocês acham que prescreve o direito do Ministério Público? Geralmente é o Ministério Público que abre essa ACP, tá? Pode ser outros, pode, eu já contei isso para vocês. Mas vamos pensar que fosse o Ministério Público. Quanto tempo vai levar para prescrever o direito do Ministério Público de abrir uma ação civil pública contra alguém que causou um dano ao meio ambiente? Pensa um pouco. Quanto tempo? Chuta aí um número. Errou. É imprescritível, não prescreve nunca. Pode ser que daqui 50 anos o Ministério Público descubra que uma determinada empresa ou que uma determinada pessoa cometeu um dano ao meio ambiente e ainda assim queira a reparação, sim. Porque o que a gente quer é que o meio ambiente seja reparado. Isso é imprescritível. O meu direito a ter o meio ambiente ecologicamente equilibrado não prescreve, então é imprescritível. Agora, a esfera de responsabilidade administrativa. Daí a gente está falando do quê? Geralmente, IBAMA, tá? Como a tua prova é uma prova que é aplicada para o país inteiro, não é uma prova específica para cada estado da federação, ele não vai colocar o nome de nenhum órgão do estado, tá? Ele vai logo para o órgão federal, porque daí todo mundo conhece, ele vai falar do IBAMA. É o IBAMA vindo aplicar multa, tá? É o poder de polícia administrativa. A ideia é prevenir ou, se não teve como prevenir, punir. A ideia da esfera administrativa é a seguinte: é o cara pegar na motosserra, ligar ela e daí parar e pensar assim: já pensou se passa um fiscal do IBAMA bem agora? Vai dar ruim para mim, né? Deixa para lá, não vou cortar essa árvore. Pois é, essa é a ideia. É prevenir, é que o dano nem chegue a acontecer. Sempre funciona? Não, né? Aí a gente vai punir. Não deu para prevenir, agora a gente vai punir. Como? Geralmente, multa. Exige a demonstração de que a conduta foi cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre o comportamento e o dano. Ou seja, aqui na esfera administrativa, a responsabilidade é subjetiva.
subjetiva, não é objetiva, ela é subjetiva, ou seja, depende do elemento subjetivo de vontade, depende do quanto o agente que cometeu aquele dano ao meio ambiente sabia o que ele estava fazendo. Ele fez porque ele queria fazer, ele sabia que aquilo era errado, ele tinha conhecimento, qual era a vontade dele, tá? Então, isso deve sim ser levado em consideração. Prescreve o direito do IBAMA vir aplicar uma multa para mim porque ele descobriu que eu cortei uma árvore que não deveria. Isso prescreve? Prescreve. Em quanto tempo? 5 anos. Aí puxa uma flechinha ali que eu quero te falar algumas coisas com relação a esse prazo de 5 anos da prescrição. Primeiro, a partir de quando ele é contado? Aí você pode pensar assim, a partir do momento que o IBAMA tomar conhecimento. Não! A partir do momento que o dano foi cometido. Foi hoje que eu cortei esta árvore, que não deveria cortar, é a partir de hoje que está contando o prazo de 5 anos para o IBAMA aplicar a multa. Se passar os 5 anos e o IBAMA nunca nem descobrir, já prescreveu o direito dele de aplicar essa multa para mim, beleza? Aí eu quero que você pense no seguinte, o que aconteceu lá em Brumadinho, em Mariana também, vocês lembram que, vamos pensar no de Mariana, quando aquela lama ela atinge o Rio Doce, aí ela passa dias percorrendo todo o Rio Doce, e aí chega um momento que cai no oceano, e no oceano a gente vai ver lama chegando até o Rio de Janeiro, né? Vai passar ali Espírito Santo, vai chegar no Rio de Janeiro. Tá, então foram meses e meses, anos daquele dano acontecendo, né? O dia, o momento do rompimento da barragem foi novembro de 2015, não lembro exatamente o dia, mas foi novembro de 2015 que a barragem rompeu. É a partir daquele dia que a gente está contando os 5 anos? Não. Professora, mas você acabou de me falar que se eu cortar uma árvore é a partir daquele dia que começa a contar. Sim, porque era um dano que se consumou num único ato. Num único dia eu cortei a árvore, danifiquei e agora o prazo começa a contar. Quando estivermos falando de um dano continuado, ou seja, um dano que foi se perpetuando, aí o prazo prescricional só vai começar a contar a partir do momento que esse dano cesse. A hora que parou o dano, agora a gente começa a contar 5 anos. Porque vem comigo, deixa eu te dar um exemplo que vai fazer sentido na tua cabeça, vai fazer você entender o que eu estou te dizendo. Imagine que uma determinada empresa, de forma intencional mesmo, ela está lançando algum produto químico dentro do rio. Ela botou lá um cano que sai da fábrica, joga direto dentro do rio, escondido nos fundos da fábrica, achando que ninguém nunca vai descobrir aquilo. E por anos e anos esta empresa está poluindo esse rio. Aliás, faz 12 anos que essa empresa está poluindo o rio. Aí te pergunto, quer dizer que se o IBAMA bate lá hoje, a empresa diz o seguinte, não, mas já faz 12 anos, já prescreveu, você tinha 5 anos para vir aqui me multar, pode ir embora sem fazer nada. Faz sentido isso para vocês? Parece que tá alguma coisa estranha, né? Claro que não. Quando o dano é continuado, ou seja, essa empresa ela tá danificando, tá danificando, tá danificando. Já faz 12 anos que ela tá causando poluição ao meio ambiente. O IBAMA vai chegar lá e a primeira coisa que ele vai fazer é embarga. Fecha as portas, lacra esta empresa, parou a produção, para que o dano também pare. Aí sim, agora a gente parou o dano, agora é que começa a contar o prazo prescricional. Fez sentido para vocês? Né? Se a gente está falando de um dano que vai se perpetuando no tempo, não faria sentido que o prazo prescricional começasse a contar quando ele começou, porque daí bastava que eu conseguisse esconder do IBAMA por 5 anos e já prescreveu, tá? Então, se for um dano que começa e termina, se consuma num único ato, é aquele dia que começa o prazo prescricional. Se for um dano que se perpetua no tempo, a partir do momento que ele para. E aí ainda está escrito ali, ó, prescrição intercorrente de 3 anos. O que significa isso? Prescrição intercorrente é aquele prazo de processo parado. Então, o IBAMA já veio, já me multou, eu recorri, a gente está ali naquela briga administrativa para ver se eu devo, se eu não devo, se eu tenho que pagar, se eu não tenho que pagar. E o IBAMA senta no processo por 3 anos. 3 anos sem movimentar um processo administrativo dentro do órgão ambiental, ele prescreve, tá?
Qual é, agora, responsabilidade penal? Então, falamos da responsabilidade civil, da administrativa e agora a penal. A ideia do penal também é prevenir. É mais ou menos aquela mesma. Peguei na motosserra, liguei ela e pensei comigo, pensa se a polícia passa agora, vai dar ruim para mim. Quer um outro exemplo? Às vezes as pessoas não sabem dessa. Soltar balão é crime ambiental. Soltar, correr atrás, fabricar, transportar, armazenar, tudo isso é considerado crime ambiental. Se você tiver um balão guardado, é crime ambiental, tá? Então, tô indo lá, vejo o balão caindo e penso, vou correr atrás para pegar o balão. E aí eu penso, mas se a polícia aparece, a professora falou que só de correr atrás de balão já é crime ambiental, porque você está tentando capturar ele, né? Então nem vou. Eu consegui prevenir, porque você pensa que você vai ser punido pela polícia, vai ser punido na esfera criminal e nem comete. Essa é o principal objetivo da esfera criminal. Não é prender gente. A gente não tem onde colocar nem quem é homicida, nem quem é, né, latrocida. A gente vai prender quem corre atrás de balão? Não tem onde a gente colocar. Então a ideia não é a punição, é a prevenção. Sempre funciona? Não. E aí a gente acaba tendo que punir. Então, primeiro a gente quer prevenir, não deu certo, então a gente quer punir o infrator que causou um dano ao meio ambiente. A intenção maior da Lei de Crimes Ambientais não é a restrição de liberdade, já falei isso para vocês, e sim inibir a prática criminosa e recuperar o meio ambiente. A gente não tem onde colocar todo mundo que corta uma árvore, que faz um balão, coisas do tipo. Aqui a responsabilidade, ela também é subjetiva, depende do elemento subjetivo de vontade, depende do quanto eu tinha conhecimento do que eu estava fazendo, depende do quanto eu queria aquele resultado que eu alcancei, tá? Então, a única esfera em que a responsabilidade é objetiva, tanto faz se você fez por querer querendo ou sem querer querendo, é a esfera civil. Tanto a administrativa quanto a penal, a responsabilidade é subjetiva. Ela depende da tua intenção naquele ato. E quem propõe uma ação penal ambiental é sempre o Ministério Público, tá? Porque é de iniciativa do poder público. Nunca somos nós. Eu não posso abrir uma ação criminal ambiental contra alguém, tá? Tem que ser o Ministério Público. O processo penal, ele é um processo muito parecido com o processo penal que vocês já conhecem. Muito parecido? Não, ele é igual, tá? Ele é igual. A única diferença aqui é que ele se iniciou por conta de um crime ambiental, mas o resto vai ter fase de delegacia, vai ter inquérito, vai ter Ministério Público, vai ter transação penal, vai ter audiência, vai ter tudo que um processo penal tem o direito de ter, tá? Não é porque é ambiental que vai ser diferente, vai ter tudo. O juiz, ele deve analisar algumas circunstâncias aqui, como a gravidade do fato, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública, os antecedentes ambientais do infrator e a situação econômica do infrator. Esses três elementos devem ser levados em consideração pelo juiz no momento da dosimetria da pena, tá? Quanto ele lesionou? Uma coisa é a gente estar punindo um infrator ambiental que jogou centenas de toneladas de produto químico dentro de um rio. Outra coisa é o cara que fabricou um balão, tá? Qual é o dano que cada um deles cometeu? Então, isso tem que ser levado em consideração. Os antecedentes ambientais, uma coisa é o cara que jogou toneladas de lixo, de produto tóxico dentro do rio, mas foi a primeira vez que ele fez. Outra coisa é o cara que semana sim, semana também é pego correndo atrás de balão, né? Então, também tem que ser levado em consideração os antecedentes dele. E a situação econômica do infrator, tá? Né? Porque a situação econômica interfere ali em quanto de conhecimento ele tem da causa, do que ele está fazendo, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. A ação penal pública é incondicionada, já falei isso para vocês, né? Então, quem abre é sempre o Ministério Público, porque é incondicionada, não depende da nossa vontade. Permite transação penal e suspensão condicional do processo, assim como qualquer processo penal, não vai ser diferente. E a questão da prescrição. Vamos recapitular? Na esfera civil
imprescritível. Na esfera administrativa, prescrição 5 anos da data que o dano acontece ou que ele para quando ele for continuado. E na esfera penal, como é que a gente calcula, como é que a gente sabe qual que é a prescrição? Gente, aqui funciona assim, ó, artigo 109 do Código Penal, vocês aprendem isso com os professores de direito penal de vocês. Lembra daquela escadinha? A depender de qual é a pena máxima culminada para aquele crime, o artigo 109 do Código Penal vai nos dizer em quanto tempo ele prescreve. Então, um crime cuja pena máxima culminada para ele seja de 20 anos, prescreve em 8. Estou chutando aqui, tá? Os números. A mesma coisa, da mesma forma a gente aplica para o direito penal ambiental. Mas eu nunca vi uma questão, seja OAB, seja ENAD, a menos que seja um concurso muito, muito, muito específico mesmo, para ele te perguntar exatamente assim: o crime de maus tratos aos animais previsto na lei de crimes ambientais, aconteceu um fato assim, no dia tal, do ano tal, vai prescrever em quanto tempo? Por quê? Porque ele exige de você, além do conhecimento do artigo 109, o conhecimento da lei de crimes ambientais para saber qual é a pena máxima para quem comete o crime de maus tratos aos animais. Né? Você teria que saber para cada crime ambiental qual é a pena máxima. Para quem solta balão, qual que é a pena máxima. Para quem maltrata animal, qual é a pena máxima. Para quem corta uma área de preservação permanente, qual é a pena máxima. Para quem corta uma araucária, qual é a pena máxima. Para quem corta uma reserva legal, qual é a pena máxima. Para quem pesca no período de defeso, qual é a pena máxima. Então, assim, teria que ter um conhecimento muito amplo. Fica tranquilo que a tua banca não vai te cobrar isso. Se um dia você for fazer um concurso específico para um órgão ambiental, aí fica mais atento a isso, que pode ser que ele te cobre, certo? E aí, coloquei aqui para vocês uma questão prática, verdadeira, de fato, que caiu numa prova do ENAD. Pausa o vídeo e lê esse enunciado aqui, que ele é um pouquinho extenso, e aí a gente já volta para a segunda parte e para a resolução. Ok? Vamos lá, você já leu? Então, ele vai fazer duas afirmativas para a gente e daí vai perguntar qual é verdadeira e qual é falsa. A primeira, e gente, sinceramente, essa questão, na minha opinião, ela era muito mais interpretação de texto do que conhecimento de direito ambiental mesmo, tá? Tudo que você precisa para responder estava ali no enunciado, estava naquele julgado que ele colocou ali. Mas vem cá comigo, vamos ler juntos. A primeira afirmativa diz assim, ó: a orientação de indenização pelo STJ no recurso repetitivo aplica-se aos pescadores do Rio Sergipe relativamente ao período de 6 meses em decorrência do dano ambiental causado no ecossistema por poluição, fator determinante da redução do volume de pescados no rio e da renda dos pescadores. E eles deverão receber a indenização por dano moral no valor de R$3.000, decorrentes da responsabilidade objetiva da empresa poluidora. Perfeito, tá tudo certo. Ele falou exatamente isso aqui no julgado, tá? Que justamente porque a esfera de responsabilidade civil, ela é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpo, tanto faz se a empresa fez de modo proposital ou não, ela vai ter que indenizar em R$3.000 cada um desses pescadores, tá? Que ficaram sem poder pescar ali. A segunda afirmativa diz assim, ó: o STJ negou o direito ao dano material sob o argumento de que tal dano só poderia ser indenizado mediante a comprovação efetiva do prejuízo, o que no caso está inviabilizado em razão do período de defeso coincidir com o período em que ocorreu a afetação poluidora do ecossistema no Rio Sergipe. Exatamente, o enunciado fala isso, né? Os pescadores ficaram impossibilitados de pescar no mesmo período que era de defeso. O que é período de defeso? É um período que os animais estão se reproduzindo e que os órgãos ambientais
proíbem a pesca mesmo. Eles falam assim, olha, nesse período, essa determinada espécie aqui está se reproduzindo, então você não vai pescar ela. Você tem que parar de pescar durante esse período, porque os peixes, os camarões, seja lá o que você ia pescar, eles estão se reproduzindo, deixa eles quietinhos lá, porque agora é o momento deles, tá? Isso é período de defeso. E foi justamente nesse período que os pescadores já estavam proibidos de pescar que aconteceu aquela poluição. Então, o que o STJ está dizendo aqui é o seguinte, não tem como reparar pelos danos materiais causados, porque não tem como saber quanto eles iam pescar, porque eles não podiam pescar mesmo. O dano coincidiu de acontecer no mesmo período que eles não podiam pescar. Então, tanto a assertiva 1 quanto a 2 eram verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa da 1. Vocês entendem que a afirmativa 1 era uma coisa, estava falando do dano moral que eles iam receber, enquanto a afirmativa 2 estava falando de outra questão, a questão de que o dano material eles não iam receber porque a poluição aconteceu no mesmo período de defeso. Uma não era justificativa da outra. Não foi porque era período de defeso que eles vão receber o dano moral, tá? Não tinha esta ligação. As duas afirmativas isoladas são verdadeiras, mas uma não justifica a outra. Essa era a resposta correta, certo? Então, bons estudos para vocês e até uma próxima aula.